Quer mudar de vida? Essa técnica estoica pouco conhecida vai te ajudar. A maioria das pessoas passa a vida pedindo uma mudança. Elas dizem que querem mudar de vida. Elas dizem que estão cansadas, que não aguentam mais, que precisam de um recomeço, que merecem uma nova chance. Mas o que fazem logo depois de dizer tudo isso? Pegam o celular, abrem o mesmo aplicativo, rolam a mesma tela, pensam as mesmas coisas, reagem da mesma forma, alimentam os mesmos pensamentos e repetem, sem perceber, exatamente a vida que dizem querer abandonar. Essa é a prisão mais brutal do mundo moderno, a de quem quer uma mudança, mas não suporta fazer o que precisa ser feito para que ela aconteça. A de quem vive buscando uma técnica milagrosa, uma ferramenta mágica, uma motivação instantânea, enquanto ignora o que já está à sua frente. A verdade é que mudar de vida nunca foi uma questão de sorte, nem de fé, nem de tempo. Mudar de vida é uma questão de método. E o estoicismo tem um, simples, direto, brutalmente eficaz, mas pouco conhecido, pouco praticado, porque ele exige o que quase ninguém está disposto a fazer: olhar para dentro com honestidade, assumir a própria responsabilidade e agir com racionalidade quando a emoção manda correr. Você pode ter escutado sobre o estoicismo em livros, vídeos, frases de impacto espalhadas pela internet. Mas a maioria desses conteúdos ignora o que o estoicismo tem de mais transformador: sua capacidade de te virar do avesso com precisão cirúrgica, sem precisar de gritos ou promessas. Ele te ensina a pensar como um general diante do caos, a observar como um cientista diante da própria mente, a decidir como um líder diante da própria rotina. E o mais importante, a aplicar tudo isso ainda hoje, sem depender de ninguém. O estoico não é um teórico. Ele é um operador da própria consciência. Ele não vive para ser feliz, ele vive para ser virtuoso. E ao ser virtuoso, ele encontra algo muito mais poderoso do que felicidade. Ele encontra direção, clareza, propósito, controle. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir neste vídeo. Não mais um vídeo sobre motivação rasa, não mais um conteúdo feito para te deixar animado por 15 minutos e depois te abandonar na mesma vida de sempre. Este vídeo é um convite, mas também é um limite. Um convite para uma mudança real e um limite para as desculpas que te mantêm na estagnação. Você vai conhecer uma técnica estoica esquecida por muitos, mas usada por homens que lideraram impérios, sobreviveram a prisões, resistiram a guerras internas e externas e deixaram como herança algo muito mais valioso do que dinheiro ou fama. Um modelo de como viver com dignidade, de como mudar de vida de verdade, de como reconstruir a si mesmo, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Mas antes de continuar, eu preciso te dar um aviso. Esse conteúdo não é confortável. Ele não foi feito para te agradar. Ele foi feito para te confrontar, para te arrancar da superfície, para quebrar os mecanismos mentais que te sabotam, para tirar a venda dos seus olhos e te mostrar que não existe transformação sem responsabilidade, que não existe crescimento sem dor, que não existe renascimento sem renúncia. Se você está aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que dá tempo, que é possível, que existe uma força em você que ainda não foi totalmente despertada. Uma força que talvez tenha sido enterrada pelas frustrações, pelo medo, pelos erros que você cometeu ou pelas vozes que você ouviu. Mas essa força continua aí, adormecida, talvez, mas viva, e agora chegou a hora de acordá-la. Vamos começar. A verdade cruel. A vida que você leva é a vida que você tolera. Você diz que quer mudar, diz que não aguenta mais essa vida, que está cansado de recomeçar do zero, que se sente preso,
perdido, desmotivado, mas o que você ainda não entendeu, ou talvez entendeu, mas se recusa a aceitar, é que a vida que você leva hoje é exatamente a vida que você ainda tolera. Você não muda porque, apesar de toda a dor, ainda existe uma parte sua que aceita essa realidade, que se acostumou, que se adaptou ao desconforto, que aprendeu a sobreviver dentro da prisão que diz odiar. Essa é a ferida que mais arde quando tocada. Perceber que a estagnação não é causada pelo mundo, mas por você. Que o maior inimigo da sua evolução não é a falta de oportunidades, de dinheiro ou de apoio, mas o seu próprio padrão mental. O mesmo que te faz repetir rotinas que você odeia. O mesmo que transforma hábitos destrutivos em refúgios emocionais. O mesmo que faz com que você espere que a mudança venha de fora, enquanto você continua sendo o mesmo por dentro. Marco Aurélio escreveu em seu diário que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E talvez você já tenha lido essa frase. Talvez até tenha achado bonita. Mas o que ela realmente significa é o seguinte: tudo que você tem vivido é, direta ou indiretamente, fruto do que você pensa e do que você permite continuar pensando. Se sua mente é fraca, sua vida será fraca. Se sua mente é confusa, suas decisões serão confusas. Se sua mente é ansiosa, seu corpo será acelerado. Suas escolhas serão impulsivas, seu caminho será instável, mas o oposto também é verdadeiro. Quando você começa a enxergar seus pensamentos como engrenagens que movimentam a realidade ao seu redor, você entende que tolerar certos padrões mentais é o mesmo que dar permissão para viver uma vida miserável. Cada pensamento sabotador que você aceita, cada desculpa que você repete, cada não dá para mim que você deixa escapar da boca, tudo isso não é apenas linguagem, é construção de realidade. Palavras são sementes. Pensamentos são ordens. Repetidos o suficiente, tornam-se muros invisíveis. E o pior desses muros é aquele que você nem percebe que está construindo. Acordar sem propósito e repetir isso por anos. Trabalhar em algo que te esvazia, mas fingir que é só uma fase. Viver num piloto automático justificado por falta de tempo. Esperar por motivação enquanto os dias passam, um atrás do outro, sem nenhuma diferença real. Isso não é azar, isso não é destino, isso é tolerância. Você se acostumou com menos do que merece. E pior, começou a justificar esse menos com lógica racional. É assim mesmo. Todo mundo vive assim. Não tenho escolha. Pelo menos estou sobrevivendo. Essas frases são armadilhas sofisticadas. Elas parecem sensatas, parecem realistas. Mas o que elas realmente fazem é adormecer a sua rebeldia interna. Elas anestesiam a dor de viver longe do seu potencial. Elas te impedem de sentir o incômodo necessário para mudar. É aqui que entra a brutalidade do pensamento estoico, porque o estoico não se esconde atrás de justificativas. Ele não terceiriza a culpa. Ele não espera que o mundo se ajeite para só então tomar uma atitude. Ele observa o próprio caos com frieza. Ele analisa a própria covardia sem vergonha. Ele encara a própria lentidão com responsabilidade. E a partir disso, começa a mudança. Mas essa mudança só é possível quando você tem coragem de admitir: eu estou vivendo abaixo do que posso, porque aceitei viver assim. Essa frase é dura. Dói. Pode até gerar raiva, mas é ela que quebra o ciclo. É ela que te empurra para fora da inércia. É ela que inicia o movimento. Enquanto você continuar apontando para fora, nada acontece. Enquanto continuar justificando o que sente com o que viveu no passado, você continuará sendo um produto do trauma e não do domínio de si. Enquanto continuar esperando uma motivação mística para começar, a vida vai passar e você vai continuar exatamente onde está. Você quer mudar de vida? Então comece assumindo que ela está como está porque você permitiu.
Esse é o ponto zero, o chão firme, a base racional. A partir daqui, tudo pode ser reconstruído, mas só se for por decisão sua. O estoicismo não promete milagres, ele entrega verdades. E a primeira verdade é essa: a vida que você tem hoje é a vida que você construiu com suas decisões, ou com sua falta delas. E se isso te revolta, parabéns. A revolta é o sinal de que você ainda está vivo por dentro. A técnica estoica escondida nas cartas de Sêneca. A maioria das pessoas busca métodos para mudar de vida, como quem coleciona pílulas de motivação. Elas querem algo rápido, fácil e milagroso. Uma técnica que funcione como mágica. Mas a verdadeira transformação raramente vem embalada desse jeito. Ela exige método, mas não espetáculo. Ela exige clareza, mas não glamour. E às vezes, a técnica que resolve está escondida em silêncio, entre linhas antigas de cartas que poucos leem com atenção. Sêneca, um dos grandes pilares do estoicismo, escreveu dezenas de cartas a Lucílio, seu discípulo. E nessas cartas, mais do que conselhos, ele deixou mapas mentais, estratégias práticas, verdades nuas. Mas há uma em especial que carrega um método direto para a mudança de vida, e quase ninguém percebe. Sêneca escreveu: "Ao fim de cada dia, interrogo a mim mesmo. Que mal hoje curei? Que vício resisti? Em que fui melhor?" Essa frase parece simples demais para quem espera algo revolucionário. Mas ela é uma bomba silenciosa, um dispositivo de autotransformação racional. Porque essa pergunta tem o poder de tirar sua vida da repetição automática. Ela quebra o ciclo do mais um dia vivido sem pensar. Ela te obriga a prestar contas, e não para o mundo, mas para você mesmo. O que Sêneca fez foi criar um ritual de encerramento do dia baseado em consciência, responsabilidade e progresso interno. Esse é o método, um microtreinamento diário de domínio de si. Ele não exige nada além de 3 minutos de silêncio, mas exige a coragem de olhar para dentro sem se enganar. Pense comigo, quantos dias da sua vida passaram sem que você fizesse essa pausa? Sem que você refletisse honestamente sobre o que está repetindo, tolerando ou ignorando? Quantos dias você foi dormir com a alma entupida de pendências internas, sem ter limpado nada por dentro? Esse acúmulo é destrutivo, é como sujeira mental que vai se espalhando. E quando você vê, está vivendo num ambiente emocional tóxico que você mesmo criou. A técnica de Sêneca rompe com isso. Ela é brutalmente simples, mas inegociável. Ao fim do dia você se pergunta: que mal curei hoje? Ou seja, o que em mim estava ferido e eu tratei? Que vício resisti? O que em mim me puxava para baixo e eu consegui conter? Em que fui melhor? Onde, mesmo que minimamente eu evoluí? Não são perguntas de autoajuda. São mecanismos de engenharia interior. Elas forçam sua mente a focar em virtude, não em distração, em progresso, não em status, em domínio, não em vitimismo. Descartes, séculos depois, escreveria sobre o método da dúvida. Ele ensinava que para se aproximar da verdade era preciso duvidar de tudo o que já se acreditava. Mas essa dúvida não era destrutiva, era construtiva. Ela limpava o terreno da mente para que apenas o essencial permanecesse. Sêneca fez o mesmo com a alma. Limpava o terreno da consciência para que o que não presta não se enraizasse. Agora pense como isso se aplica a você. Se você usasse essa técnica todos os dias, sem falhar durante 30 dias, algo em você inevitavelmente mudaria. Porque ela tira a vida do piloto automático. Ela exige uma postura ativa. Ela transforma você de vítima da rotina em engenheiro da própria existência. E mais do que isso, ela cria um ciclo de feedback interno que, com o tempo, te torna intolerante com o que te sabota.
Você começa a notar padrões. Começa a reconhecer quando mente para si mesmo, quando faz o que sabe que não deveria, quando adia o que deveria ser prioridade. E essa consciência, esse espelho estoico interno, te pressiona a crescer. Só que aqui vem o ponto central. Essa técnica só funciona se você a pratica com radical honestidade. Não é para fazer num aplicativo com frase bonitinha. Não é para fazer postando no Instagram com hashtag. É um ritual entre você e você, nu, cru, racional. Um momento diário onde você senta consigo mesmo como um general, faz ao fim de uma guerra, para entender o que venceu, o que perdeu e o que precisa ser feito amanhã. Mudar de vida não começa com grandes ações, começa com observações profundas, começa com a disposição de encarar quem você foi hoje, para que amanhã você possa ser alguém melhor. A técnica estoica de Sêneca não é famosa, não tem nome comercial, não tem marketing, mas funciona, porque ela te treina. E quem é treinado na arte de se observar, muda mais rápido, cai menos vezes e levanta com mais inteligência. A dor de crescer. Por que você resiste ao que pode te curar? A mudança de vida que você deseja carrega um custo silencioso. Dor. Não a dor do fracasso, da perda ou da rejeição, mas a dor de crescer. A dor de deixar de ser quem você foi até hoje. E o mais perverso disso é que essa dor não se apresenta como sofrimento. Ela se disfarça de resistência, cansaço, desânimo, distração. Ela se apresenta como aquela voz sutil dizendo: você não precisa fazer isso agora. Não é tão importante assim. Ninguém vai perceber se você adiar mais um pouco. Mas você percebe. Sua alma percebe. E ela cobra. Todos os dias. A técnica estoica que mencionamos antes exige prática constante, e é aqui que muitos desistem, porque o ato de se observar com verdade dói. Confrontar seus próprios vícios dói. Encarar o fato de que você é, em muitos aspectos, o único sabotador da sua vida dói. Mas essa dor é fértil, ela cura, e quase ninguém tem coragem de atravessá-la. Epicteto dizia que não devemos buscar o que é agradável, mas o que nos torna melhores. E esse é um princípio que confronta diretamente o que a maioria das pessoas chama de felicidade. Porque para Epicteto, ser feliz não era sentir prazer, era sentir progresso, era viver alinhado com a razão, era conquistar a si mesmo, mesmo que isso exigisse sacrifício. Agora pense. Porque você resiste a mudar, mesmo sabendo que precisa, porque mesmo entendendo racionalmente o que precisa ser feito, você adia, porque repete erros que já te custaram caro. A resposta é simples e brutal. Você tem medo de perder o conforto da identidade que construiu, porque mudar não é sobre fazer coisas novas, é sobre matar partes antigas de você. E isso dói. Porque há zonas da sua personalidade que foram moldadas pelo trauma, pela comparação, pelo medo, pela vergonha. E largar isso exige coragem filosófica. O crescimento real te obriga a atrair a versão de você que sobreviveu até agora. E esse é um dilema moral que poucos reconhecem. Porque existe uma parte de você que quer mudar e outra que quer permanecer onde está. E essa guerra interna é silenciosa, mas devastadora. É por isso que tantos ficam presos num ciclo de tentativas superficiais. Leem livros, assistem vídeos, seguem gurus, mas não mudam, porque recusam a dor de deixar morrer o que precisa morrer dentro deles. Descartes dizia que, para construir algo novo, era necessário demolir as bases do que já existia. Ele não se referia apenas a ideias, mas a estruturas mentais. Ele sabia que a mente se apega a crenças porque elas oferecem estabilidade, mesmo que falsa. E mudar exige abandonar esse falso chão para caminhar sobre incertezas construtivas. Você só começa a mudar de verdade quando aceita essa dor como parte do processo.
Quando entende que ela não é um sinal de que algo está errado, mas de que algo está sendo curado. A dor de crescer é o custo da liberdade. Ela é a travessia entre a versão que sofre calada e a versão que lidera com clareza. O estoicismo não te convida a fugir da dor. Ele te ensina a dar um significado a ela. A dor, quando observada com racionalidade, se transforma em dado, em evidência, em direção. Ela mostra onde ainda há vício, apego, vaidade. Ela aponta para os lugares onde você ainda não é senhor de si. Por isso, a prática diária da técnica de Sêneca, mesmo sendo simples, se torna um campo de batalha. Porque ao se perguntar o que você curou hoje, você também se confronta com o que ainda não teve coragem de curar. E isso dói. Mas é essa dor que te move, que te transforma, que te liberta. Não espere que mudar de vida seja confortável. Espere que seja necessário. Espere que doa. Espere que te tire noites de sono e te empurre para lugares de reflexão onde você nunca esteve. Porque é exatamente nesse desconforto que a nova versão de você começa a nascer. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você avança. O crescimento verdadeiro não grita, ele sussurra, ele te chama para longe do barulho da distração e te convida para o silêncio da responsabilidade. E só quem aceita esse chamado consegue olhar para trás e dizer: eu mudei, porque parei de fugir da dor que me tornava fraco. Silêncio ativo, a arma filosófica contra o caos da mente. O mundo acorda barulhento. Seu celular vibra, as notificações piscam e as vozes externas já começam a competir pela sua atenção antes mesmo de você ter dito sua primeira palavra do dia. Mas há um espaço, ignorado pela maioria, onde a verdadeira força se constrói. Esse espaço se chama silêncio. Não o silêncio passivo, da ausência de som, mas o silêncio ativo, escolhido, o silêncio que é usado como arma contra o caos interno, o silêncio como prática filosófica. Sêneca dizia que a mente precisa de momentos de recolhimento para se fortalecer, que assim como o corpo não aguenta movimento contínuo, a alma também precisa de pausas para se reorientar. E aqui entra a disciplina do silêncio estoico. Uma prática onde você cala tudo ao redor para ouvir aquilo que realmente importa. O que você está pensando? Por que você está pensando isso? E o mais importante, esse pensamento está te levando para onde? A maioria vive refém do barulho. Precisa de música para dormir, de ruído para estudar, de estímulo para existir. E isso tem um preço. Quando você perde a capacidade de ficar sozinho consigo mesmo, você se perde, porque sua identidade começa a depender daquilo que chega de fora. E a raiva, nesses contextos, cresce como erva daninha, porque onde não há clareza, há reação. Onde não há silêncio, há ruído mental. Onde não há espaço interno, há explosão emocional. O silêncio ativo é a ferramenta que os estoicos usavam para reconduzir a mente ao domínio da razão. Ele não é fuga, ele é enfrentamento. Porque no silêncio você ouve a si mesmo, você se escuta, e o que escuta pode não agradar. Talvez perceba que seus julgamentos são apressados, que suas reações são infantis, que suas mágoas são cultivadas com zelo. Mas é justamente por isso que o silêncio é cura, porque ele traz à tona o que o barulho esconde. Epicteto ensinava que, se você não controla sua mente, alguém fará isso por você. E essa verdade se revela cruelmente cada vez que você se sente dominado por impulsos que não entende. Raiva, ciúme, ressentimento, culpa. Emoções que brotam como surtos porque nunca foram analisadas em silêncio. Nunca foram sentadas à mesa da razão. Nunca foram ouvidas com paciência e rigor. E por isso seguem dominando. No silêncio matinal, você cria um espaço de lucidez. Pode ser por 5 minutos, pode ser por 30. Não importa o tempo, importa a intenção. Você se senta em pé ou deitado e fecha as portas do mundo.
Não se trata de meditação transcendental nem de técnicas rebuscadas. É só você com você. Um tempo onde não se consome nada, não se responde nada, não se foge de nada, apenas se observa. E observa os próprios pensamentos passando como nuvens, e escolhe quais valem a pena manter, quais precisam ser dissolvidos, quais são apenas ruídos que se disfarçam de verdades. Esse exercício diário é simples e brutal. Simples porque só exige presença. Brutal porque revela o quanto sua mente está treinada a fugir, a se distrair, a evitar o incômodo de pensar com clareza. Mas é justamente esse incômodo que indica que você está no caminho certo. Porque quem nunca treinou a mente se assusta com o silêncio. Mas quem o pratica descobre nele um poder. O de não reagir imediatamente. O de pensar antes de sentir. O de escolher como responder ao mundo. O silêncio é um espelho. Ele mostra quem você é quando ninguém está olhando. Mostra a real natureza dos seus pensamentos. E por isso é tão temido, mas também por isso é tão necessário. Porque sem esse confronto interno, você seguirá refém dos estímulos externos. Seguirá reagindo por impulso. Gritando quando queria dialogar. Fugindo quando precisava enfrentar. Ferindo quando desejava apenas ser ouvido. Você quer mudar de vida? Comece por calar o mundo por alguns minutos todos os dias. Não espere que esse silêncio traga paz imediatamente. Às vezes, ele trará confusão, trará desconforto, trará verdades que você preferia não ouvir. Mas essas verdades são o portal da transformação. São elas que te mostram o que precisa ser ajustado. São elas que indicam onde está o desequilíbrio. São elas que te devolvem o controle. A disciplina do silêncio não é ausência de ação. É a mais poderosa forma de preparação. Porque é no silêncio que se desenham as decisões mais lúcidas. É nele que se encontra o tom do dia, o estado da alma, a direção da conduta. E é por isso que os estoicos valorizavam tanto esse momento. Porque sabiam que uma mente silenciosa é uma mente poderosa. E uma mente poderosa não se curva à raiva. Ela a compreende e, compreendendo, domina, corpo como solo. A ação física que sela a intenção da mente. O pensamento, por mais lúcido que seja, não transforma sozinho. A clareza mental sem ação prática se dissolve como neblina ao sol. Por isso, a mente precisa de um corpo, e não apenas para existir, mas para agir. O corpo é o campo de aplicação da intenção. É ele que torna real aquilo que você decide no plano racional. E é aqui que muitos falham. Acordam com ótimas intenções, mas não movem um músculo. Refletem profundamente, mas vivem superficialmente. Sentem vontade de mudar, mas continuam imóveis. Para o estoico, isso é inaceitável. Porque uma vontade que não gera ação é fraqueza disfarçada de sabedoria. É vaidade mental. Marco Aurélio dizia que a ação justa deve seguir o pensamento justo, e essa ação começa no corpo. Um simples gesto feito com consciência pode selar o compromisso com sua própria mente. Pode consolidar o novo caminho que você traçou no silêncio. Pode dar forma ao invisível que nasceu na reflexão. Você acorda, respira fundo e escolhe. Qual será o primeiro ato consciente do seu dia? Não um ato qualquer, mas um ato que represente a versão de você que deseja construir. Talvez seja arrumar a cama com disciplina. Talvez seja tomar uma ducha fria com coragem. Talvez seja caminhar com presença e vigor. Não importa a forma, importa o porquê. A virtude que você quer invocar. Porque esse gesto, por mais pequeno que pareça, é um código. É a linguagem que o seu corpo usa para comunicar à sua mente. Estamos comprometidos. Descartes dizia que o corpo e a mente interagem como duas dimensões da mesma substância, que não são opostos, mas complementares. E os estoicos aplicavam isso de forma prática.
Não se limitavam à teoria. Usavam o corpo para forjar o caráter, faziam jejum para fortalecer a temperança, suportavam desconfortos voluntários para cultivar a resiliência, simulavam a pobreza para fortalecer o desapego, não para se punir, mas para se preparar, para lembrar que a alma não cresce no conforto, mas na disciplina aplicada à matéria. Quando você age logo ao acordar, o corpo responde. E ao responder, reprograma sua biologia. Seu cérebro entende que você está no controle. Seus hormônios se ajustam à direção da sua vontade. Sua energia se reorganiza. E o dia que começa com um ato virtuoso tende a ser um dia conduzido por propósito. Já o dia que começa com passividade tende a se arrastar em reatividade. Tudo porque você negligenciou o poder do primeiro movimento. Esse é o erro sutil de muitos buscadores. Querem mudar por dentro, mas não mexem um dedo por fora. Acham que a iluminação virá como um raio místico enquanto seguem estagnados. Mas a filosofia não é para contemplação apenas. É para execução, um gesto, uma respiração, um passo. A mudança começa com algo físico. E ao repetir esse gesto diariamente, você esculpe um novo padrão, uma nova identidade, uma nova vida. Não subestime o poder de um ato simples feito com intenção filosófica. Ele é mais transformador do que 1000 ideias desconectadas da prática. Ele é a ponte entre quem você é e quem você deseja se tornar. E é essa ponte que muitos jamais atravessam porque vivem apenas no plano das ideias. O corpo, porém, exige coerência, exige esforço, exige verdade. E talvez por isso tanta gente fuja do corpo, porque nele não há como mentir. Você pode fingir que está mudando por dentro, mas seu corpo entrega. Seu corpo mostra o que você tolera, o que você evita, o que você repete. Seu corpo é seu diário não escrito, seu espelho mais cruel, mas também é sua ferramenta mais poderosa, porque é por ele que você age e é pela ação que você se transforma. Então, pare de esperar se sentir motivado, pare de buscar rituais mágicos, escolha um gesto, um ato, um movimento que traduza sua nova mentalidade. E repita, dia após dia, porque é assim que se muda de dentro para fora, usando o corpo como solo onde a mente planta a semente da virtude. Círculo de contaminação. Como o ambiente decide se você vai mudar ou não. Você pode ter as melhores intenções do mundo. Pode acordar decidido, motivado, com a mente clara, após um ritual profundo de reflexão. Mas se você se levanta e caminha para dentro de um ambiente desorganizado, barulhento, caótico, rodeado de estímulos que te puxam para os mesmos vícios e reações de sempre, seu destino já está sendo manipulado. O ambiente é o sistema operacional invisível por trás do seu comportamento, e a maioria das pessoas falha em mudar, não por fraqueza de vontade, mas porque continuam tentando ser uma nova versão de si mesmas dentro de um velho cenário. O estoico sabia disso. Epicteto era um escravo que compreendia que, mesmo sem controle sobre onde vivia, ainda tinha escolha sobre como responder. Mas nós, livres, esquecemos disso. Nos expomos constantemente a tudo que enfraquece nosso foco, que reacende nossas dores, que nos distrai daquilo que queremos construir. E ainda temos a audácia de culpar a falta de disciplina, quando o erro foi negligenciar o campo de batalha. A mente é como uma chama. Precisa de proteção. Uma brisa suave pode fortalecê-la, mas uma tempestade a apaga. E o ambiente em que você desperta, as mensagens no celular, o som da televisão, os objetos espalhados, os hábitos das pessoas ao seu redor, tudo isso é vento. Ou sopra a favor da sua mudança, ou apaga sua fagulha antes mesmo de ela virar fogo. Por isso, o verdadeiro buscador, aquele que quer de fato mudar sua vida, começa por reorganizar seu território.
Não falo apenas da arrumação física, mas da arquitetura mental do espaço que você ocupa. Cada objeto tem uma carga, cada cor, um estímulo, cada tela ligada, uma invasão. Não se trata de viver em isolamento, mas de criar um campo neutro onde sua mente possa respirar sem ser sequestrada a cada segundo. Descartes falava da importância de criar clareza metódica. Um ambiente limpo, simples, silencioso, permite que a razão funcione sem interferência. O caos exterior gera confusão interior. E um pensamento confuso é o prelúdio de uma ação equivocada. Ao contrário, um espaço alinhado com sua intenção reforça o novo comportamento que você quer adotar. Seu quarto pode ser um templo, sua mesa, um altar de foco, seu banheiro, um espaço de purificação. Mas tudo isso exige consciência e ruptura, porque para mudar o ambiente, você terá que contrariar a inércia. Talvez afastar pessoas, talvez silenciar fontes de distração, talvez quebrar a rotina da casa, talvez enfrentar o incômodo de parecer exagerado. Mas o que é mais exagerado? Proteger seu foco ou desperdiçar anos de vida por causa de pequenas concessões diárias. Você não é só o que pensa, você é o que tolera ao seu redor. E se seu redor está constantemente empurrando você para a distração, para o desânimo, para a dúvida, então você está tentando subir uma montanha com areia escorrendo sob seus pés. A cada passo que tenta dar, escorrega de volta para o fundo. E o pior, começa a acreditar que a culpa é sua. Não é. É do círculo de contaminação. O estoico constrói barreiras mentais, mas também barreiras práticas. Ele entende que a exposição constante a vozes, ideias, ruídos e objetos que não estão alinhados à sua virtude desvia o eixo da sua alma. Por isso ele vigia, ele limpa, ele escolhe, ele se afasta quando precisa. Ele não se ilude achando que é possível mudar profundamente, vivendo em um teatro de distrações. A sua mudança precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de ordem. Porque antes de transformar o mundo, você precisa transformar o seu campo de operação. E esse campo é o lugar onde você vive, com quem convive, o que escuta, o que vê, o que consome, antes mesmo do café da manhã. A sua técnica estoica precisa de solo fértil para crescer. E isso só acontece quando o terreno não está envenenado por distrações. O ambiente não é só um cenário. É um agente. Ele ou colabora com sua mudança ou conspira contra ela. E você tem escolha. Você pode seguir vivendo como antes, apenas reagindo, tentando aplicar uma nova mentalidade em uma velha realidade. Ou pode assumir a responsabilidade de proteger o seu foco como se fosse um templo, porque é isso que ele é. Silêncio que grita, o poder oculto de não reagir. Você já reparou na força que existe em alguém que permanece em silêncio diante da provocação? Que não reage quando cutucado, não se abala quando desacreditado, não se apressa em provar seu ponto ou gritar sua razão? O mundo interpreta esse silêncio como fraqueza, mas o estoico sabe, esse é o mais alto grau de domínio que um ser humano pode alcançar. O silêncio não é ausência de resposta, é a decisão consciente de não se tornar escravo de estímulos externos. Vivemos na era do gatilho fácil. Qualquer palavra nos ativa, qualquer comentário nos tira do eixo, qualquer olhar nos irrita. É como se carregássemos dinamite emocional no bolso e andássemos cercados de fósforos acesos. Uma explosão pode acontecer a qualquer momento. E a maioria vive assim, reativa, impulsiva, emocionalmente disponível para qualquer provocação barata. Mas o estoico treina outra postura. Ele não suprime sua raiva. Ele a reconhece, mas não a obedece. Porque ele compreende que reagir é se curvar. É dar ao outro o poder de decidir como você deve se sentir. É transferir o governo da própria alma para alguém que talvez nem mereça a sua atenção.
Epicteto ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. E o silêncio é o intervalo que você cria entre o evento e esse julgamento. É o espaço onde você pode respirar, analisar, escolher. Sem esse espaço, você se torna apenas um reflexo condicionado do mundo. Alguém que grita quando é gritado, que ataca quando é atacado, que se justifica quando é questionado. O silêncio é insuportável para o ego, porque o ego quer defender-se, quer parecer certo, quer vencer discussões, quer ser visto. E quando você nega isso a ele, ele grita por dentro. Mas esse grito é a prova de que você está no caminho certo, porque é exatamente nesse desconforto que a transformação acontece. O silêncio diante da provocação não é passividade, é uma escolha ativa, é uma estratégia. É a decisão de não alimentar o ciclo de violência emocional que arrasta tantos para o abismo do arrependimento, porque toda reação impulsiva vem seguida de uma ressaca mental. Um peso, uma dúvida, um porquê eu disse aquilo. E esse ciclo se repete todos os dias, minando sua confiança, sabotando sua evolução. O silêncio, quando bem utilizado, não comunica fraqueza. Comunica controle. Comunica profundidade. Comunica que você está operando em outro nível, que você não é refém do ambiente, nem dos outros, nem das suas emoções momentâneas. Ele comunica que você governa. Há poder em não responder, em ouvir e não devolver, em observar sem se envolver, em perceber a provocação e deixá-la morrer dentro de você. Porque uma provocação só se torna destrutiva quando encontra terreno fértil em quem a recebe. E quando não encontra, ela apodrece sozinha. O silêncio é o cemitério das ofensas. É ali que elas morrem sem honra. Esse tipo de silêncio não é apenas um hábito, é um treinamento, um método estoico de reconstrução interior. A cada provocação ignorada, você fortalece um músculo invisível. Um músculo que ninguém vê, mas todos sentem quando você entra em um ambiente. É a presença de alguém que não se abala, de alguém que não precisa se provar, de alguém que sabe o que é e por isso não precisa dizer. Silenciar diante da ignorância, diante da crítica vazia, diante do ataque gratuito, é um ato de coragem, porque vai contra tudo que o mundo te ensinou. Vai contra o orgulho, contra a pressa, contra a necessidade de aceitação. Mas é nesse silêncio que você ouve a si mesmo. E só quem se escuta pode caminhar com clareza. Se você quer mudar de vida, aprenda a calar. Não como quem reprime, mas como quem transcende. Como quem escolhe a paz ao invés do teatro. Como quem se posiciona acima do barulho, não porque se acha melhor, mas porque já entendeu que reagir é cair na armadilha. Não reagir é uma das mais elevadas formas de ação. A dor do despertar. Por que mudar de vida vai doer? E por que isso é bom? Você quer mudar de vida, mas ninguém te avisou que mudar de vida dói. E não é uma dor física, é uma dor silenciosa, existencial, que rasga a sua rotina por dentro, porque o despertar é doloroso. É como se você estivesse dormindo dentro de uma casa confortável, quentinha, mas que silenciosamente estava sendo consumida por cupins. Quando você acorda, a casa ainda parece de pé, mas tudo o que sustentava sua paz era falso. Mudar de vida é reconhecer que você construiu muito em cima de areia. E agora precisa demolir tudo, com você ainda dentro. A maioria desiste nesse ponto, porque é mais fácil continuar fingindo que está tudo bem do que admitir que não está. É mais confortável seguir reclamando do que confrontar a verdade de que você tem escolha. Porque escolher mudar exige coragem. Exige que você abandone identidades que já se tornaram parte da sua pele. E arrancar isso dói. O estoico sabia disso. Ele não romantizava a mudança. Ele a via como um parto, um renascimento, um processo de separação entre o que você é e o que você fingia ser.
entre o que você quer e o que você aceita por conveniência, entre o que você sente e o que você disfarça. Mudar de vida é perder amigos, hábitos, pensamentos, certezas. É ficar nu diante de si mesmo e encarar o que realmente te impede de evoluir. E por mais paradoxal que pareça, essa dor é um sinal de que você está no caminho certo. Porque é a dor de quem está acordando, e despertar nunca foi confortável. Nunca será. Só que você precisa escolher o desconforto de continuar dormindo em uma vida que não te representa, ou a dor de se levantar e construir uma nova do zero, com verdade, com consciência, com direção. Mudar de vida exige que você enfrente o luto da versão antiga de si mesmo. Você vai sentir saudade de antigos padrões, vai sentir falta do caos previsível, vai querer voltar para o ciclo conhecido porque o novo assusta. Mas essa saudade é só o ego implorando para não morrer. Ele sabe que quanto mais você avança, mais ele perde o controle. E é aí que entra a técnica estoica. Não fugir da dor, usá-la como ferramenta, como um sinal, como uma alavanca, porque dor não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Músculos crescem sob tensão, mentes amadurecem sob confronto, almas despertam sob sofrimento honesto. Não o sofrimento de vítima, mas o sofrimento de quem escolheu mudar. O estoico não busca sofrimento, mas também não o evita. Ele entende que a dor bem direcionada purifica, refina, ensina. E quando você olha para a dor como parte do processo e não como castigo, você deixa de fugir e começa a crescer. Você passa a usar cada queda como impulso, cada falha como dado, cada incômodo como mensagem. Descartes diria: penso, logo existo. Mas o que ele não disse é que, ao pensar profundamente, você também começa a sentir. E às vezes, sentir é insuportável. Porque você percebe tudo o que negligenciou, tudo o que ignorou, tudo o que tolerou por medo. Mas esse desconforto é libertador. Ele te liberta da prisão confortável da ignorância. Você não precisa temer a dor da mudança, precisa temer a dor de permanecer. Porque essa sim é insidiosa, lenta, corrosiva. É a dor de chegar ao final da vida e perceber que não foi você quem viveu, mas uma versão adaptada aos outros. Uma versão domesticada pela conveniência. A dor do despertar é intensa, mas passageira. A dor da estagnação é silenciosa, mas eterna. Você escolhe qual quer sentir. A técnica oculta, o ato estoico que gera mudanças silenciosas, mas irreversíveis. Você pode ler todos os livros, ouvir todos os conselhos, consumir horas de vídeos motivacionais, mas nada vai realmente mudar enquanto você não praticar uma única coisa. Um gesto, um ato, quase invisível, sem aplausos, sem testemunhas. Uma decisão que, se for feita hoje em silêncio, transforma tudo. Parar de negociar com a própria consciência. A maioria sabe o que tem que fazer. O problema nunca foi falta de informação. É falta de firmeza. A pessoa levanta da cama já adiando, já se enganando, já permitindo pequenas traições internas que parecem inofensivas, mas que acumulam. E esse acúmulo se torna a sua vida. Cada vez que você promete algo para si mesmo e não cumpre, você se enfraquece. Mas o oposto também é verdadeiro. Cada microdecisão de integridade reconstrói você. A técnica oculta não está em rituais externos. Ela está no momento exato em que você se pega prestes a se sabotar e não cede. Quando você ouve aquela voz que diz: só mais 5 minutos, depois você faz, não vai fazer diferença. E responde com uma escolha contrária, uma escolha estoica, uma escolha de quem lidera a própria mente, mesmo que ela esteja em revolta. Essa é a virada, agir apesar do desconforto, apesar do medo, apesar da dúvida. Você não precisa se sentir pronto, precisa apenas agir em direção ao que é certo, um passo, um gesto, uma escolha concreta.
A técnica estoica não é intelectual, é física. É levantar mesmo cansado, é escrever mesmo sem vontade, é respirar e não reagir, é escolher o que fortalece, não o que alivia. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo debatendo como deve ser o bom homem. Devemos ser e ser exige ação. A técnica é essa: interromper o ciclo da passividade com um ato de virtude e repetir todos os dias, até que se torne quem você é. Não importa o tamanho do passo, importa a constância dele, porque enquanto a maioria espera pela motivação, o estoico caminha com disciplina, e essa caminhada muda tudo. A transformação verdadeira não acontece quando você publica algo, anuncia mudanças ou se justifica para os outros. Ela acontece quando ninguém está olhando, quando você poderia falhar em silêncio, e ainda assim escolhe vencer. Esse é o ponto de ruptura. É nesse instante que você começa a confiar em si mesmo, porque sabe que, quando prometer algo a si mesmo, vai cumprir. E essa confiança muda a forma como você se comporta, como fala, como caminha, como vive. A técnica estoica não impressiona os outros, mas transforma você. E é isso que importa. Porque a vida muda de verdade quando você se torna alguém que não precisa mais se explicar. A coerência fala por você. A disciplina constrói um silêncio poderoso, e esse silêncio ecoa. Você quer mudar de vida? Então hoje, agora, sem avisar ninguém, sem esperar motivação, sem ter que se sentir pronto, execute esse pequeno ato de rebelião contra a sua própria fuga. Faça o que você prometeu que faria, mesmo que não tenha vontade, mesmo que pareça irrelevante. Porque não é o começo. O ritual estoico da transformação silenciosa e irreversível. Esse capítulo fecha o ciclo com força filosófica, emocional e racional, deixando um chamado direto à ação. Confira abaixo. Você já percebeu que a mudança que tanto procura não vai vir de fora, não vai vir de uma nova motivação, nem de uma promessa de ano novo, nem de um vídeo viral. A mudança de verdade é silenciosa, quase imperceptível no início. E por isso a maioria desiste cedo demais, porque espera um sinal grandioso, uma emoção avassaladora, uma certeza inquestionável. Mas quem realmente muda, muda quando ninguém está vendo. Muda num quarto silencioso, numa manhã comum, numa decisão que parece pequena, mas que inicia um efeito dominó que transforma toda a estrutura. Você está aqui porque algo dentro de você já começou a se mover. Já sente que não dá mais para viver no piloto automático. Já entendeu que procrastinar não é mais um erro técnico, é uma traição pessoal. Que cada vez que você adia o que é certo, o preço vem em forma de angústia, frustração e um vazio que nenhuma distração preenche. Você está despertando, e despertar é um ponto sem retorno. O estoicismo não oferece fórmulas mágicas. Ele oferece disciplina, clareza, coragem e principalmente responsabilidade, porque quando você entende que é o autor do próprio destino, não dá mais para culpar ninguém. Nem o passado, nem as circunstâncias, nem as emoções. Só você pode liderar a si mesmo. E esse é o maior poder que existe. Você foi guiado até aqui por uma linha de ideias que talvez nunca tenha ouvido dessa forma. Porque o objetivo não era te motivar, era te confrontar, te lembrar do que você já sabe, mas tenta esquecer que a vida está passando e que cada manhã desperdiçada é uma chance que não volta. Acordar sem intenção é o primeiro passo para viver sem sentido. Por isso, este ritual estoico que você conheceu não é uma prática esotérica, é uma arma de guerra, uma ferramenta de domínio, uma defesa contra o caos da mente não treinada. E se você aplicar, de verdade, esses princípios, não haverá retorno. Porque quando o hábito da reflexão entra na sua manhã, o dia muda.
Quando o silêncio é usado como disciplina, o ego recua. Quando a escrita se torna um espelho, você se enxerga. Quando a primeira ação do dia é guiada por virtude, o restante acompanha. Quando você se blinda do mundo antes de abrir o celular, a mente permanece limpa. E quando você define seu código interno logo ao acordar, ninguém mais define quem você será. Esse é o segredo. Mudar a forma como você começa, muda a forma como você vive. A primeira hora do dia não é só o início, é o centro nervoso do seu destino. Se você vence essa batalha, o resto se alinha. Mas se você entrega essa hora à distração, à preguiça, ao automático, o dia inteiro se perde e o tempo não perdoa os distraídos. Hoje você tem uma escolha: repetir os padrões ou iniciar um novo ciclo, não com promessas, mas com ação, um ato, uma execução silenciosa. Um ritual pessoal que não precisa ser mostrado a ninguém, mas que será sentido por todos, porque vai mudar a forma como você existe no mundo. A vida não muda quando você entende algo novo. Ela muda quando você aplica, e a aplicação é solitária, é interna, é estoica. Então, que a sua transformação comece agora, não amanhã, não quando sentir vontade, agora. Porque é no agora que se constrói o sempre.